gente, boa noite, bom dia, né, pelo horário aqui. Estamos seguindo aí na sequência das videoaulas de 2007. Na videoaula passada a gente terminou a instalação do AD, né, e essa videoaula agora é em relação à criação de usuários e grupos de segurança no 2007, né. Bom, eu já coloquei aqui um ícone dos usuários e computadores do Active Directory, tá? Tá aqui para acesso, mas depois que você instala, né? Aonde que você vai encontrar essa opção, né? Você vai ver que iniciar ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory. Bom, aqui depois que você cria depois que você instala o seu Active Directory, né, que você sobe o domínio da Microsoft, aqui está o meu domínio, né, criado aqui, ó, malaspina.local, tá? Que na videoaula a gente criou junto. E dentro aqui do meu domínio eu tenho algumas pastas que já foram criadas automaticamente quando na instalação do AD, né? Então a gente tem a built-in aqui, por exemplo, que eu já tenho alguns grupos previamente criados pela instalação do AD. Isso é muito útil para quando você quer delegar algum controle para algum usuário, né? Então você pode estar inserindo esse usuário aqui. Eu tenho aqui a pasta Computers, que após eu colocar as minhas estações no domínio, elas vão começar a ser relacionadas aqui. Eu tenho os meus domain controllers, né? No caso eu tenho só um aqui, meu domain controller, e a pasta users, onde os meus usuários vão ser criados aqui, certo? Bom, a partir desse momento, qual que seria o próximo passo, né? Eu colocar as máquinas no domínio para poder logar já com os usuários que vão ser criados aqui pela gente nessa videoaula, né? Eu vou criar uma outra videoaula informando, mostrando como é que você joga, você coloca as suas máquinas, as suas estações no domínio. Essa videoaula, portanto, vai ser apenas para criação de usuário e grupo de segurança, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho várias formas, né, para poder estar criando os meus usuários. Eu posso aqui na pasta user, com o botão direito, eu posso vir na opção novo, né? Vindo aqui na opção novo, eu vou ter usuário. Aqui a opção usuário. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, Malaspina. Aqui é como se fosse um XP, tá, gente? São as mesmas opções. O nome do meu login, Malaspina. Eu vou estar colocando a minha senha aqui o server, ele vem com uma diretiva de segurança ativa, que é a parte de política de senhas. Então aqui na senha, como eu não tirei ainda essa senha, ela tem um fator de complexidade, né? Então ela vai ter que ter pelo menos uma letra maiúscula, caracteres especiais, números, seria interessante. Aqui as opções que eu também teria até no XP, né? Então o usuário deve fazer alterar a senha no próximo logon, ou seja, de repente você não está com o usuário do seu lado ali, você vai criar o usuário, colocar uma senha padrão e ele vai alterar essa senha após o primeiro logon. O usuário não pode alterar a senha, né? Que seria, a gente utiliza essa opção quando você cria um usuário genérico assim para o setor, né? Várias pessoas vão utilizar a mesma senha, então isso é interessante para que algum usuário ou
ou desavisado ou avisado até demais, né, ele troque a senha e prejudique aí o funcionamento dos outros usuários. A senha nunca expira, né? Então, se você marcar essa opção, você vai evitar que uma determinada senha não vai expirar, ou seja, se você colocar uma política de troca de senha, isso não vai ser aplicada. E conta desabilitada, que você não quer excluir a conta, você quer apenas desabilitar para não ser utilizado por um determinado período, por exemplo, né? Então, aqui eu vou só colocar a senha nunca expira, vou avançar e concluir. Você agora já tem condições de observar aqui na pasta users que o meu usuário, né, foi criado e já está ok, né? Com essa conta eu já conseguiria, por exemplo, logar numa estação que esteja no meu domínio. Eu não conseguiria logar no meu servidor, tá, gente? Já que a Microsoft ela tem uma outra política de segurança para servidores, né, que um usuário comum não vai conseguir logar aí localmente no meu servidor, tá certo? Então eu já tenho essa possibilidade aí. Bom, o que falta aqui pra gente nessa videoaula seria criar um grupo. Eu posso estar até criando aqui dentro já, ó, novo, só que agora eu vou na opção grupo, né? Tá aqui, ó, opção grupo. Então, para que eu faço isso? Quando a gente entra numa empresa, a gente começa, uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer é criar um servidor de arquivo, não é mesmo? Para poder centralizar esses arquivos, facilitar o backup. Não que esse backup remoto não possa ser feito, mas ele fica um pouco mais complicado, né, já que você depende da máquina, por vezes a máquina tem que estar ligada, o arquivo não pode estar sendo utilizado, e isso complica um pouco a vida de quem está gerenciando esse backup, por exemplo. Então a gente vai criar aí um servidor de arquivos, né? O que acontece? Teoricamente, o jeito mais fácil de você criar esse servidor de arquivos, né, colocando as pastas ali, disponibilizando as pastas de cada setor, por exemplo, é criar o usuário e chamar esse usuário lá dentro da permissão dele direto para ele. Porém, dependendo do porte da empresa, existe uma certa rotatividade entre esses usuários, principalmente no que diz respeito a você, o usuário José, ele estava na recepção, por exemplo, e agora ele faz parte de um setor qualquer administrativo. Isso acontece com uma certa frequência. E aí você tem que ficar tirando o usuário José da pasta antiga dele e alocando agora na pasta nova dele para que ele possa ter a permissão correta, né? E isso, dependendo da empresa, vai te causar um certo trabalho e além do que você pode errar, enfim, né? Se você fizer essa mesma configuração através de grupos de segurança, isso vai ficar muito mais tranquilo para você fazer o gerenciamento. Haja vista que você simplesmente vai ficar trocando o usuário dos grupos, né? Você vai estar chamando o usuário, ao invés de ser o usuário, você vai chamar o grupo para dar permissão. Então, de imediato, você vai ter um pouco mais de serviço, sim, mas depois a manutenção você vai ficar muito mais tranquilo para você, né? Então, nós vamos criar aqui, ó, um grupo recepção, por exemplo. Nós vamos colocar o Malaspina como usuário, Malaspina como fazer parte do grupo recepção. Só que aqui eu vou precisar informar, explicar algumas coisas para vocês no escopo e no tipo de grupo, né? Bom, escopo, né?
essas três opções aqui. O que acontece? Eu tenho, vamos dizer assim, tipos de grupo, né? Tipos de grupo na verdade está aqui, né? Mas vamos imaginar que o meu grupo ele pode ser do tipo domínio local, que seria o quê? A gente, vocês devem saber que para a Microsoft você tem basicamente três tipos é, de denominações, vamos dizer assim, de domínio, né? Primeiro, o domínio propriamente dito, onde eu tenho o gerenciamento absoluto aí do Active Directory. Depois eu tenho a árvore, né? Aonde eu tenho domínios filhos, né? Domínios independentes, mas que tenham uma certa dependência de um domínio maior, um domínio pai, né? O que eu sempre falo, fazer analogia realmente da árvore genealógica, por exemplo, onde você tem seus pais, seus avós, e deles tem aí os filhos, né? Então você tem dois, três, seus pais têm dois, três filhos, você tem aí na família dois, três irmãos, vocês são independentes, porém são dependentes, são filhos dos mesmos pais. É o que seria a árvore, né? E por fim a floresta, onde eu tenho aí uma questão de domínios que não são filhos do mesmo pai e que estão se interagindo, né? Pois bem, o domínio local, esse tipo de grupo, ele fica restrito a o seu domínio local, ou seja, você não vai ter a comunicação entre domínios filho, né? Ou seja, você vai ficar preso à sua rede local ali. Não vai ter nenhum tipo de comunicação com algum outro domínio fora dali, mas que seja, de repente, por exemplo, uma árvore, né? O global, ele, ele já tem uma abrangência maior, tá? Ele pode sim fazer parte, você pode estar utilizando esse mesmo grupo para minha árvore, né? Isso é bem interessante e é até por isso que ele já cai aqui por default, né? Então, isso acaba sendo uma ideia bem interessante, já que essa situação hoje em dia não é tão complicada, né? E por fim, eu tenho o meu grupo universal, né? Que seria o quê? Ele já vai ter a sua aplicabilidade voltada à minha floresta, né? Então ele não tem mais nada que restringe ele. Ele vai ter a sua aplicabilidade dentro da minha floresta, né? Então isso é bem interessante. Aqui eu tenho uma configuração possível desses grupos, ou seja, um grupo pode fazer parte de tal e tal. Eu não vou abordar esse tipo de assunto agora, tá? Mas você já tem a ciência que eu tenho uma certa configuração possível aí de quais grupos podem fazer parte de quais grupos, tá? O tipo de grupo aqui ficou bem mais tranquilo, eu só tenho segurança e distribuição, né? Então segurança é realmente o que eu estou procurando fazer, né? Porque a minha ideia é chamar esse grupo e dar permissão a uma pasta, ou seja, está relacionado aí com segurança, né? Então é justamente isso que eu quero fazer. E a distribuição já não tem nada a ver com parte de segurança, e sim normalmente está relacionado com um grupo que você vai criar aqui e que ele automaticamente vai ser criado no Exchange, que é o servidor de e-mail da Microsoft, né? Então ele é um tipo de grupo de distribuição, ou seja, ele não vai servir para segurança, ok?
No nosso caso aqui, eu vou deixar no default aí, no global, e na opção segurança, né? Então eu vou dar OK. A gente já pode observar então aqui, ó, que o meu grupo já foi criado, né? E o meu usuário está aqui também, tá? Então, agora o que o que está faltando, né, gente, é apenas eu jogar, né, alocar o meu usuário para dentro do meu grupo, né? E aí, numa próxima videoaula, a gente fazer a questão das permissões, né? Bom, aqui eu posso fazer tanto via usuário como via grupo, né? Então eu vou aqui, ó, por exemplo, dar 2 cliques aqui no usuário. Se eu fizer por aqui, eu tenho que vir nessa abinha membro de, tá? Então eu venho aqui e vou adicionar nessa tela aqui, eu vou chamar o nome do meu grupo, né? Então eu vou vir aqui, ó, grupo recepção, né? Mandar verificar, ele achou, dou um OK, aplicar e o meu grupo já está fazendo parte aqui, né? Tranquilo? Bom, e eu poderia vir aqui no grupo também, só que aqui no grupo eu tenho duas opções, ó. Eu tenho membros e membros dele, né? Membros, se você observar, ó, uma aspininha aqui, bonitinha, tá aqui, né? Que a gente acabou de colocar. E membros de, eu vou adicionar aqui os grupos dos quais esse meu grupo, esse cara aqui, né? Esse meu grupo faz parte. Então, por exemplo, um grupo de TI, ele vai fazer parte do grupo administradores de domínio, né? Então você chamaria aqui os administradores, né? Então é dessa forma aí que eu vou cascateando esses grupos, né? E eu vou fazendo essa configuração de grupos aí que fazendo parte. A permissão, ela vem de efeito dominó e vai chegar até meu usuário ali que faz parte, ok? Então aqui, ó, eu já tenho o que a gente queria fazer nessa parte, né? Que seria o meu criar o usuário, criar meu grupo, explicar a questão do escopo de grupo e adicionar o meu usuário dentro do grupo, né? Então, na próxima videoaula nossa, nós vamos falar sobre dar permissão na pasta, né? E aí nós vamos ver sobre permissão de compartilhamento, permissão de TFS, enfim, né? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, ok? Abraço, tchau.